Olá, gente, tudo bem? Vamos falar um pouquinho de base 60 e cálculos envolvendo tempo e graus, tá? Vamos lembrar sempre de uma coisa, que toda circunferência ela é sempre dividida em 360 partes iguais, ou seja, em 360 graus, tá? Lá no sétimo ano você aprendeu que 1 grau equivale ao quê? Equivale a 1 minuto, e que 1 minuto equivale a 1 segundo. Essa representação de minuto e de segundo ocorre quando eu tenho uma medida de graus que não é inteira, certo? Eu não tenho uma medida exata de um ângulo. Então o que acontece? Eu tenho essa subdivisão dos minutos e dos segundos, certo? E o que acontece, gente? Para que serve entender isso? Na aula anterior, nós falamos da construção de polígonos regulares com base no quê? Com base em um ângulo central, certo? E o que acontece? Aquele ângulo central partia da onde? Partia da divisão dos 360 graus pela quantidade de lados que o meu polígono apresentava, certo? Então a ideia agora é continuar com com o desenvolvimento desse conceito. Por exemplo, ó, se eu quero saber qual é o ângulo central que delimita cada lado de um polígono que tenha 12 lados, como é que eu vou achar esse ângulo central? Você simplesmente vai pegar o 360 e você vai dividir pela quantidade de lados. Ou seja, 360 dividido por 12 vai dar quanto? Vai dar 30. Ou seja, cada ângulo central desse polígono vai medir quanto? Vai medir 30 graus. Se você fosse fazer a construção com o transferidor, bastaria o quê? Bastaria fazer as 12 marcações de 30 em 30 graus e posteriormente ligar esses pontos na circunferência. Tudo certo? Mesma coisa aqui, ó, gente. Agora eu quero fazer o quê? O exemplo que inclusive está na apostila. Quero saber qual é o ângulo central de um polígono que agora tem 16 lados. O que vai acontecer, pessoal? Vamos lá. Eu vou dividir o 360 pelo 16. Fazendo a divisão, 16 cabe duas vezes. 2 vezes 16 dá 32. 36 menos 32 sobra 4. Baixo o zero. Novamente vai dar 2. Menos 32 sobrou o quê? Me sobraram 8 graus. E eu preciso continuar a minha divisão, tá? Lembra que agora o que vai acontecer? Eu tenho que dividir 8 graus. Ah, Álvaro, mas eu não vou ter uma divisão exata em graus. Não, você não vai ter uma divisão em graus. Você vai fazer o quê? Você vai lembrar dessa relação aqui, ó, que 1 grau equivale ao quê? Equivale a 60 minutos. Ou seja, eu vou transformar os 8 graus em minutos. O que eu vou ter então? 8 vezes 60, que vai me dar quanto? 480 minutos, certo? Então, você vai ter uma divisão em duas partes. Primeiro, eu vou dividir os graus e aquilo que sobrou de grau eu transformo em minuto e eu vou fazer o quê? A divisão dos minutos. Lembra, 8 graus é a mesma coisa que o quê? 8 vezes 60 minutos. Vou acabar tendo o quê? Eu tenho 480 minutos. Portanto, ó, vamos lá. Eu vou ter o quê? 480 dividido por 16. Vai caber 3 vezes. 3 vezes 16 dá 48. Vai dar zero. Vou subtrair aí. Deu zero. Baixo zero. Acrescento zero. O ângulo resultado da minha divisão é quem, gente? O meu ângulo resultado é o 22 graus e os 30 minutos. Eu uno os dois resultados em um único ângulo, certo? Parte inteira e a parte decimal, por assim dizer, do meu ângulo. Tudo bem?